no nosso meio. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, obrigada porque você é o nosso paizão querido, obrigada porque você é o nosso Deus presente e amoroso, obrigada, Deus, porque você é aquele Deus que tenta nos alcançar de todo jeito, de toda forma, você criou um paraíso para nós vivermos, e nós demos um jeitinho de sair desse paraíso. Obrigada porque você, mesmo assim, mandou teus profetas falarem, você regeu toda uma nação do teu povo, mesmo assim não funcionou. Deus, e aí você mandou o teu filho Jesus para estar conosco e nos ensinar, e hoje nós temos a tua palavra, Deus, e temos o teu Espírito para nos ajudar a entender essa palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque tu és tão bom, nós te agradecemos porque tu és tão cuidadoso, tão intencional, Deus. E essa manhã, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito esteja conosco, esteja clareando, abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos entender as tuas verdades, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a Deus e obrigada a vocês, amados, por estarem aqui juntos, né? Vamos tratar hoje de uma palavra muito especial em Lucas 17. Nós estamos seguindo, né, com Jesus numa jornada a caminho de Jerusalém, e a gente percebe que a conversa é muito intencional, a conversa dele é muito esclarecedora, é alguma coisa que chama a atenção, e eu espero que essa palavra nos acorde esta manhã. Vamos começar aqui revisando um pouco o que nós falamos, né? Na semana passada, nós vimos em Lucas 16 que Jesus falou por parábolas, e ele falou aos discípulos, né? Naquela ocasião particular, ele falou na parábola do administrador astuto. E nós vimos que o Senhor daquela parábola, né, que tinha um mordomo, um administrador que não era muito honesto, ele elogiou esse administrador. E aí isso às vezes traz confusão, né, à mente das pessoas, mas a gente esclareceu, né, a gente conversou na semana passada sobre isso, e a gente viu que o administrador foi elogiado, não porque ele era desonesto, mas sim porque ele agiu astutamente. E essa parte que a gente vai pegar, né, de ensino para nós sobre como é agir astutamente, e nós vimos que tem dois pontos aqui principais, né? Um é conscientizarmos de que em breve a gente vai deixar de ser mordomo daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Vamos deixar de ser mordomos, vai chegar uma hora em que a conta vai ter que fechar, nós vamos ter que prestar contas. E a segunda coisa é, uma vez conscientes disso, nós decidirmos agir astutamente, fazendo como colher frutos lá na eternidade, né? Quando a mordomia acabar. E aí, se você tiver dúvida sobre isso, vai lá no Lucas 16, né? No estudo de Lucas 16. Nós vimos também a parábola do rico e Lázaro, né? E eu creio, né, que na parábola do rico e Lázaro, ele estava falando a todos, né? Jesus não se dirigiu especificamente para um grupo, mas o que ele falou para a gente é o seguinte: olha, nós temos as escrituras, nós temos a lei, os profetas descritos ali, tudo que foi dito, falado, né, por Deus através dos seus profetas, e a gente tem um testemunho de Jesus, que é o que a gente tem acompanhado aqui nos evangelhos, e Jesus também morreu e ressuscitou, e ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então, nós, de todos, nós somos os mais privilegiados, né? A gente precisa levar tudo isso muito a sério, porque quando a gente menos esperar, a gerência disso tudo vai se acabar.
E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, em Lucas 17, né? Agora, a partir daqui, Jesus vai estar falando, né, a respeito da gente viver de forma coerente com a vida eterna. Porque às vezes a gente entrega a vida a Jesus, mas a gente não vive alinhado com essa vida eterna, né? A gente vive alinhado com a vida terrena. E é claro, nós continuamos sujeitos, né, ao maligno que jaz aqui, mas a gente tem uma conexão com o nosso Deus que pode nos fazer viver a vida eterna a partir de agora, né? E em 17 a gente vai ver ainda como devemos usar nossos recursos astutamente, né? Como podemos levar essas escrituras a sério, vamos acordar, né, para esse chamado. Então, Jesus aqui, ele vai falar acerca de relacionamentos e ele vai falar a respeito do reino de Deus. Jesus já fez parábolas e parábolas, né? Ele falou, né, no grão de mostarda que cresce como uma árvore e tal. E aqui ele vai falar a respeito da manifestação do reino de Deus no nosso meio, né? Jesus fala claramente que o reino de Deus, ele não se manifesta somente, né, em cultos, em eventos, em reuniões religiosas, né, congressos, ele está em nós, e ele se manifesta toda vez que nós exercitamos a nossa fé com ousadia, né, quando a gente usa, né, de ousadia em obediência a ele. Então, vamos entrar, né, nos detalhes, começando com Lucas 1 e 2. Olha, aqui a gente vai ver no início de Lucas 17 muitas coisas que se esperam daquele que entregou a vida a Jesus, daquele que fez a boa escolha. E ele começa de uma forma muito interessante, porque ele começa dizendo, não cuide de si, mas seja cuidadoso com o outro. Jesus começa dizendo, seja cuidadoso com o outro. E aí, de novo, eu chamo a atenção, Jesus está falando aos seus discípulos, tá? Comigo e com você, que o seguimos. Jesus diz, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho, uma pedra bem pesada, amarrada no pescoço, do que levar esses pequeninos a pecar. O alerta aqui é cuidado, né? Porque a ideia original de levar o outro a pecar é preparar uma armadilha. Assim, mas eu estou preparando a armadilha para ninguém pecar. Olha, tá. Muitas vezes a gente tá. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá um mau conselho. Alguém conta uma história para a gente, em vez de você dizer assim, olhe, fale com Jesus, faça o que Jesus disse, perdoe, olhe, conte com o Senhor, confie nele. Não, a gente dá assim, ó, faça isso, faça aquilo outro. A gente dá um mau conselho. A gente está levando o outro a pecar com a nossa boca, com a nossa impaciência, com a nossa limitação, né? A gente realmente tem que apontar para Jesus. Às vezes a gente leva o outro a pecar pela nossa liberalidade. Porque eu uso uma roupa inadequada, eu vou para a praia com um biquíni que podia ter 3 vezes mais a quantidade de tecido, porque é tão pequenininho, né? Às vezes, porque eu bebo e levo outra pessoa a beber, eu convido, venha beber comigo, mas eu não sei que a pessoa tem limitações, né? De vida de álcool. Ah, porque hoje não vai ter lei seca, não, hoje eu não vou dirigir. Às vezes é assim, né? Eu não vou dirigir. E aí, por isso, você pode beber, mas isso leva, muitas vezes, pessoas a ficarem violentas, né? Praticarem, dizerem coisas que não são convenientes. Então, a gente tem que cuidar do irmão, né? Às vezes, a gente frequenta ambientes contaminados. Eu vou ali no lugar onde a turma toca uma música e pessoas são levadas à prostituição, algumas vezes ao adultério, e eu estou ali, não estou fazendo nada, mas você está ali
participando, né, daquilo. E aqui você pode não somente escandalizar pessoas e afastá-las, né? O fulano não estava, meu Deus, né? Você perde a sua credibilidade, como você pode levar outros a dizer, ó, fulano está lá, então eu posso ir também, né? Então, às vezes, a gente pode estar levando outros à armadilha sem saber. E aí, 1 João 2,10 diz assim, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Que a gente não seja causa de tropeço na vida de ninguém. Cuidado com o que você fala com as pessoas, o que você diz, né? O que você aconselha. Fale de Jesus, aponte para ele. E há um versículo que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Olha, essa coisa do que você passa, do que você transborda para as pessoas, tem a ver com o que está dentro de você. Então, no fundo, esse conselho aqui de não levar outros a pecar, ele começa com você cuidando de você, com o que está no seu coração, né? Porque se o seu coração estiver preocupado, né, com as coisas do reino, com as coisas de Deus, você vai estar preocupado com os outros, porque Deus se preocupa com os outros, né? Jesus veio morrer por mim e por você. Esse é o tanto que ele se preocupou, né? Quando ele viu que não tinha jeito da gente se salvar, ele disse, eu vou morrer no lugar deles. E aí a palavra continua em Lucas 17, os versículos 3 e 4, eles falam a respeito da gente ser verdadeiro, da gente perdoar, né? A gente realmente tem muita responsabilidade com a vida dos irmãos ao nosso redor. Vocês estão vendo? A palavra em 17:3 diz assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Efésios 4:2 diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Amados, aqui está falando de perdão, aqui está falando, né, de você chamar a atenção das pessoas quando elas estão erradas, né? E eu queria aproveitar esse momento para dizer assim, prestação de contas é um colete salva-vidas espiritual, minha gente. Às vezes a gente gosta de resguardar, não, eu estou bem, eu estou orando, eu estou firme, eu estou forte. Olha, a palavra de Deus diz que é melhor 2 do que 1. A gente está mais forte, porque se um cair, o outro levanta. É importante a gente ter alguém para caminhar junto, prestação de contas, significando não é nem o que eu fizer de errado, é o que eu pensar de errado. Eu preciso ser capaz de confessar alguém que conquistou, né, pela fidelidade a minha pessoa, né, pelo amor à minha pessoa, de não querer me botar para baixo, e pela sabedoria, né, de conhecer a palavra de Deus e não vir com seus próprios pensamentos, uma pessoa que possa me aconselhar, porque ele diz assim, olha, o teu irmão está pecando, repreende-o, mas para isso você precisa ter autoridade, porque às vezes a gente quer repreender as pessoas, mas a gente não conquistou a autoridade sobre a vida dela, pela nossa dedicação a ela, a gente só quer dar opinião, né? Você está errado, você está troncho, mas você não deu nada de você para ela e não conquistou essa autoridade. Mas se você der de si para essa pessoa, você conquista essa autoridade e você pode ser voz na vida dessa pessoa, né? O cuidar das pessoas. Mateus 18, nos versículos 21 e 22, diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Isso é Pedro, né, tentando dizer assim, eu vou ser generoso, né, vou perdoar bastante, né, 7 vezes. Eu não verifiquei essa informação, mas eu li que, né, segundo a lei judaica, você era obrigado a perdoar alguém até 3 vezes. Essa era a regra da lei, né? Então, Pedro certamente estava aqui pensando, estou abafando, né? Eu não vou perdoar 3 vezes, eu vou perdoar 7. Aí a resposta de Jesus para Pedro é, eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70
70 vezes 7. Essa é uma linguagem muito comum, né, na Bíblia. Quando você vê um número, ele está dizendo aqui que você perdoe 490 vezes, não. O número 7 tem a ver com completude, né? A gente não vai entrar aqui na interpretação tal, mas se você olhar assim, em 7 dias, né? Deus fez a terra. Fica uma dica aí para você, né? 7 parece que está tudo completo ali, mas Jesus disse que a gente deve perdoar 70 vezes 7. A multiplicação, ela também tem muita simbologia na palavra de Deus. Então, ele está falando, é 70, que é 7 vezes 10, vezes 7. É bem muito, é bem muito. Não pare de perdoar, né? Você vai estar no caminho certo, tá? Se liga aí. Aí continua o que é que se espera, né, de uma pessoa que entregou a vida a Jesus, versículos 5 e 6 fala em ter fé, né? Os discípulos, eles perceberam que sem fé eles não iam conseguir perdoar os irmãos 70 vezes 7, eu vou dizer, né? A coisa pega. Meu irmão, às vezes você fala aqui só Jesus na causa. Eu, às vezes, falo isso, sabe? Só Jesus na causa. Aí eu digo, boa, vou botar Jesus nessa causa. Né, uma boa lembrança. Os versículos 6 e 7, 5 e 6, eles dizem assim, fiquei com 7 na cabeça. Ó. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar e ela obedecerá. A gente já ouviu muitas vezes isso, mas dessa vez eu mesmo fui investigar por que escreveu a moreira aí. É assim, quando a gente está lendo a palavra de Deus, de repente chega uma coisa e diz assim, por que a moreira, né? Eu não sabia por que a moreira, porque alguém se chama Amora aí, né? A moreira, eu fui investigar. A raiz da amoreira, ela desce, ela é uma raiz profunda, ela vai lá dentro. É tanto que é impossível praticamente você arrancar a amoreira toda da terra, porque ela se enfronha com a raiz. E Jesus diz, olha, se você tiver fé bem pequenininha, feito grão de mostarda, você diz para essa amoreira, vá se plantar no mar, e ela obedece, ela se arranca e ela vai. Porque o que acontece? Ele está dizendo que a palavra tem poder, né? Que a gente, com fé, a gente realmente pode fazer coisas impossíveis acontecerem, né? E aí, preste atenção agora, porque a gente gosta muito de ver, quando a gente fala de fé, a gente gosta de ver sinais e maravilhas, a gente gosta de ver gente curado, né? Pessoas levantando da cadeira, cego vendo, né? Eu já vi muito milagre, minha gente. Eu já vi muitas curas, né? E, coincidentemente, essa semana foi a semana de Randy Clark, lá na BSSM. Ai, que saudade me deu, né, de assistir esses milagres acontecendo muito. É porque Randy Clark é milagroso? Não, é porque o Deus que ele confia e é aquela expectativa toda, né, dele, da equipe, de todo mundo que estava ali reunido, é para ver milagre. E aí a gente vê o milagre. Mas acontece o seguinte, a fé, a palavra diz, né? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, né? Ouvir a palavra de Deus, e a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo, está lá em Romanos 10, 17. A fé, minha gente, ela não vem de você ver milagres. Você vê milagre, aquilo dá um boost em você, aquilo dá um gás em você, e aí, de repente, você toma a decisão de buscar a palavra de Deus, de buscar estar em comunhão com Ele, de aprender, conhecer a pessoa dele. Daí vem a fé, porque você confia em alguém que você conhece, não é um evento aqui e ali. Olha, eu não estou desfazendo dos milagres, tá? Os milagres, eles são importantes e eu amo vê-los e eu oro com fé para vê-los, mas eu oro com fé porque eu sei quem pode fazer o milagre, não sou eu, né? Mas eu sei quem pode, quem quer fazer o milagre. E aí o detalhe, né? Bom, aqui já está essa história da amoreira, né? Preste atenção, a fé no lugar certo, mesmo que pequena, do tamanho de um grão de mostarda,
ela leva a resultados imensuráveis. A fé do tamanho de um grão, um grãozinho mesmo, uma semente de mostarda, ela pode arrancar uma moreira e muito mais, né? A gente sabe que ela pode parar tempestades, a gente sabe, né, que muita coisa pode ser feita a partir da fé, mesmo pequena, no lugar certo. Às vezes a gente fica acreditando, né, em cavalos e carruagens, e aí a coisa pode não acontecer, tá? Continuando, o que se espera de uma pessoa, né, na caminhada de um discípulo, ser humilde. Vê mais como continua a palavra nos versículos 7 a 10. Diz: qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo, né? Venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Essas interrogações são sempre Jesus dizendo assim, quem é que não vai fazer isso? Jesus tinha esse jeito interrogativo de fazer perguntas cuja resposta era óbvia, né? Quem é que não faz isso? Será que ele agradecerá, né, esse cara que tem o servo, por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, de Jesus, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Não pense nunca que você está sendo um servo maravilhoso. Às vezes a gente faz as coisas, ai, estou tão cansado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, a segunda eu fiz isso, terceira eu fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. A gente fica de servo, feito aquele filho mais velho, sabe, da parábola dos filhos perdidos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, né? Então, já fiz, já deu a conta, né? E aí você acha que é um servo perfeito, né? Nós não devemos superestimar a nós mesmos. Isso aqui dava uma preleção, minha gente, uma preleção. Mas a gente vai seguir adiante. Vão anotando aí. Às vezes eu fico assim, ai, será que eu devia demorar mais um tempo falando sobre isso? Mas aí eu me lembro do nosso sábio pastor Jason, que diz assim, olha, é o estudo da palavra, não é uma pregação, então segura a onda. Então, se liga aí, porque a gente está falando rapidamente sobre essas características, mas anota isso no coração, anota no coração, porque é importante para a vida eterna, para a nossa vida eterna, e para essa vida eterna aqui, que a gente está vivenciando. Às vezes a gente vê, lá vou eu, a gente vive dificuldades, eu entendo, mas se você se apega à palavra de Deus, você vive essa dificuldade de uma forma mais refrigerada, como se você estivesse no fundo do mar, mas você está dentro de um container confortável, sabe? Assim, eu estou dentro do mar, estou atolado, né? Eu saí daqui, não tem ar para respirar, eu vou me acabar, o tubarão vai me comer, mas você está guardado, né? Debaixo das asas do Altíssimo. Coloque-se aí, busque essas virtudes, né? E essas virtudes, elas vêm pela nossa busca ao Senhor. E aí, para não pregar, eu coloquei aqui somente 2 versículos a respeito de ser humilde, para mostrar como isso é importante, né? Paulo bateu muito a respeito disso nas suas cartas, aquelas igrejas que ele plantou. A igreja de Roma, né? Os romanos, Paulo disse assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, porque a gente está dizendo aqui, olha, não se exalte, mas também não se coloque lá embaixo, que às vezes a gente acha que não é nada, né? Que não tem mérito, né? Eu sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhum dom, eu sou um pouco coitado, eu estou sempre caindo, isso aí também não, né? Deus nos deu um espírito de equilíbrio, né? Uma postura santa, uma postura de nem eu me exalto, nem eu me coloco para baixo, né? Um equilíbrio é importante. E em Gálatas 6:3, Paulo diz, se alguém se considera alguma coisa
não sendo nada, engana-se a si mesmo, não é? Cuidado, você acha que está fazendo muita coisa, mas lembra aquele trecho que eu também não botei aqui, né? Às vezes você chega lá na glória, aí você diz assim, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz e aconteci. Aí ele diz assim, ei, não te conheço, eu não te conheci nunca. Então se liga, né? Que a gente pode estar fazendo coisas, mas Deus está vendo sempre o coração. Isso tem sido recorrente aqui, né, na nossa fala. A gente deve ser humilde e deixar que Deus nos avalie, nem os outros, porque às vezes a gente recebe, ai, tanto elogio, que palavra linda, que coisa maravilhosa, todo poderoso, quando a hora acontece, e pá, né? Isso aí realmente é a avaliação dos homens, viu, minha gente? Cuidado com a avaliação dos homens, que ela pode fazer você inflar, mas isso pode fazer você não perceber que o julgamento de Deus é diferente, né? Quando a palavra diz, quando você tiver feito tudo que foi ordenado a você, diga somente, eu sou um servo inútil, né? Eu sou um servo inútil, só fiz o que eu devia ter feito mesmo. E aí, a gente passa para uma parábola bem conhecida, né? Muito conhecida, e fala de gratidão. Essa é a característica ressaltada aqui, né, nessa parábola. E aí, lembrando, né, a palavra continua lembrando, a caminho de Jerusalém. Aí Lucas aponta onde isso aconteceu. Ele diz, olha, ele estava na divisa ali entre Samaria e Galiléia. Vocês estão ligados que os samaritanos eram um povo afastados, porque eles tinham permitido, né, ou tinha acontecido por causa da guerra, a infiltração, né, de pessoas, estrangeiros no meio deles, e tinham casado, e eles eram misturados ali. Então, os galileus achavam, não, esses caras aí não são, né, a raça pura, né, os samaritanos. E aí, Jesus, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Eles ficaram de longe, essa era a lei. Perdão, esqueci de beber água. Volta. Essa era a lei, eles tinham que ficar afastados, porque Deus deu essa lei, aquela doença era muito contagiosa, e Deus, para prevenir o contágio, dizia, olha, a pessoa está com lepra, tá, ele deve viver fora da cidade. E aí eles se juntavam, né? Não é à toa que tem 10 leprosos aí, porque o ser humano é um ser social, né? Então eles estavam juntos ali, e eles gritavam em voz alta, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eu marquei isso aqui. Vocês já viram isso antes? Eu adoraria que a gente tivesse ao vivo, né? Para perguntar e vocês terem a oportunidade de responder. Eles gritaram em voz alta. A gente deve gritar, Deus está doendo, Deus, não estou entendendo. Fala com ele, abre a tua boca. Eu tenho falado isso tanto esses dias, né? Abre a tua boca, fala com o teu Deus. Às vezes a gente diz assim, Deus sabe tudo que está no meu pensamento. Ele sabe, mas ele quer ouvir a sua voz. Ele deu uma voz e ele quer que você use essa voz para falar com ele, né? Aqueles homens leprosos, eles gritaram e disseram, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, olha o que Jesus disse aos caras, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aí você fica pensando, né? Os caras, poxa, legal, Jesus. Eu me arrastei aqui, né? Estou aqui de longe obedecendo a lei, pedindo para você ter misericórdia, e você diz assim, vão se mostrar aos sacerdotes. Poxa, que decepção, eu imagino, né? Mas é muito interessante, porque logo a seguir, a palavra diz assim, enquanto eles iam, foram purificados. Você entende que eles obedeceram. Eles gritaram a Deus e eles obedeceram. E enquanto eles iam obedecendo, não curados, né? Jesus não disse, olha, vão lá que os sacerdotes vão curar vocês. Vão se mostrar os sacerdotes. Eles foram, e enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles exercitavam obediência e fé em Jesus, eles foram
foram curados, foram purificados. E aí um deles, quando viu que estava curado, grifei de novo, voltou. Ele voltou louvando a Deus em alta voz, a voz aqui de novo, né? Antes clamando e agora louvando. Estão ligados aqui? Prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu. Muito importante essa postura, minha gente, porque às vezes a gente recebe alguma coisa, né? É uma cura, é uma benécia, é um favor, e a gente se esquece, né? Vai, faz uma festa, vai celebrar, ou então agradece quem orou por nós, e a gente esquece de agradecer a Deus. Esquece de agradecer a Deus. E ele é que promove toda coisa boa, né? Toda coisa boa vem do Senhor. E esse, diz a palavra, esse homem que voltou louvando e agradecendo a Jesus, ele era samaritano. E aí Jesus veio com aquelas perguntas dele, aquelas perguntas, né? Que ele gosta de fazer, ele já sabe a resposta, mas ele faz a pergunta que é para a gente se questionar, para a gente se questionar. Não foram purificados todos os 10? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Aí Jesus diz, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Mais uma pergunta, né? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olha, eu vou dizer, a gente tem que mostrar gratidão pelo que a gente recebeu. Jesus, Deus, ele não precisa disso. Ele não precisa do nosso louvor, porque ele está glorificado, né? Há anjos, miríades de anjos que estão na glória, dizendo santo, santo, santo. Mas o reconhecimento nosso, tem uma fala que diz assim, a gratidão é a memória do coração. O que acontece é que quando você agradece, né? Quando você reconhece o que você recebeu, você cria um altar, você se lembra, Deus se importou comigo, Deus cuidou de mim, Deus foi fiel. Isso aumenta a sua fé, minha gente. Isso aumenta a sua confiança nesse Deus que é fiel. Não é porque a gente se esquece, a nossa memória é horrível, né? Mas a gratidão pelo que Jesus nos fez, isso pode nos trazer salvação. Aqueles 10, os 10 foram curados da lepra, mas somente aquele que voltou e agradeceu e descobriu, né, a maravilha da mão que o curou, só esse foi salvo. Vê que diferença de presente, né? Alguns clamaram por cura e receberam cura. Aquele um louvou e agradeceu pela cura e ele foi salvo. O que você quer da vida? Você quer curar o seu corpo? Você quer pagar suas contas? Você quer, sei lá, fazer uma viagem? Às vezes a gente clama por coisas tangíveis, né? Por coisas materiais, mas essas coisas, elas são temporárias, né? A gente tem que almejar as coisas eternas que são invisíveis. Falando invisível, a gente vai falar a respeito do reino de Deus. Gente, isso é falado em tantos lugares na Bíblia, dá nem para listar aqui, muitos lugares na Bíblia. Jesus falava do reino de Deus o tempo todo. Ele veio aqui anunciar o reino, sabe? Anunciar o reino. E aqui a gente tem um trecho que fala sobre isso. Aí, a palavra diz assim, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus. Vocês desculpem a insistência, mas para mim é muito importante quando Deus está falando, saber a quem ele está se dirigindo. Nós vamos pegar toda essa palavra, mas quando ele fala, ele tem uma entonação, ele tem um recado, e ele tem um recado que é apropriado para certas coisas. Isso dá um contexto daquilo que Jesus está falando, sabe? Então, os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus, e aqui Jesus está respondendo. E a gente vai ver mais tarde, eu vou apontar vocês aí, 4 linhazinhas depois, ele diz assim, diz aos seus discípulos, porque uma coisa ele está falando para o fariseu, que lembra, o fariseu ele está com o ouvido para reclamar, né, para achar o que está errado, né? Ele está ali, mas Jesus aproveita e dá um recado. Mas aí, quando ele se vira para os discípulos, ele está dizendo alguma coisa que a gente deve anotar, não é no caderno, não, no coração.
preciosa, tá? Então, ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu, o reino de Deus, ele não vem de modo visível. Se liga aí, cara. Nem se dirá, aqui está ele, lá está ele, né? O reino está em Éden, o reino está aqui, o reino está ali, descende. Não, a palavra de Deus diz, o reino está no meio de vocês. Às vezes a gente acha que tem num lugar, a gente acha que tem que estar numa ocasião, a gente acha que tem que ser orado por uma pessoa, né? Onde a pessoa está, a gente vai. Mas o reino de Deus, de Jesus, né? Ele está no meio de vocês. O reino já foi inaugurado, minha gente. O reino de Deus está entre nós, ele está dentro de nós. E Jesus disse depois aos discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Eu e você, nós não vimos, né? Dirão a vocês, lá está ele, aqui está. Não se apressem em segui-los. A gente não tem que sair correndo atrás de ninguém. A gente pode aprender com pessoas, a gente pode buscar, né, estratégias com pessoas, mas o reino de Deus está disponível para todos nós. O Filho do Homem, continua Jesus, no seu dia será como um relâmpago, com um brilho que vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração, né? Olha, quando o reino vier, ele vai ser inquestionável. Todo mundo vai ver, não vai haver discrição nenhuma, não vai ser segredo para ninguém, né? Ele vai ser visível no mundo inteiro. E aí começa a história, né? O reino já veio, está dentro de nós, né? Quando o reino vier, existe mesmo, né, uma colocação, uma expressão, né, quando a gente estuda homilética a respeito de o que é, né, hoje, o que já existe e o que ainda não. Eu estou olhando aqui, a hora vai se avançando. Aí eu vou só dar uma coisinha rapidinha para vocês, uma dica. Recentemente, né, nós estivemos estudando aí num curso de homilética esse livro aqui. É um livro bem interessante. Ele tem uma interrogação grande na capa e o nome dele é Entendes o que Lês? Eu não posso olhar para esse livro sem me lembrar de Simone. Não dá para contar aqui para vocês, mas olha, minha gente, pense numa pessoa divertida e com o coração entregue a Deus. Ela vai carregada mesmo pelo Senhor. Eu quero ler um trecho aqui, está na página 177. Rapidinho, diz assim: portanto, os cristãos primitivos aprenderam a ser um povo verdadeiramente escatológico. Escatológico é aquele que se liga lá no final dos tempos, tá? Eles viviam entre os tempos, ou seja, entre o início do fim e a consumação do fim. É disso que a gente está falando, né? E aí existe essa coisa do já e ainda não. Então, a gente já vê o Espírito habitando em nós, e o Espírito se manifestando através de milagres, e o ainda não, porque nós não estamos aperfeiçoados, ainda não, porque a terra ainda não está no controle, mas nós estamos nesse trecho, né? Entre o já, sim, o reino de Deus já está no nosso meio e ainda não tomou posse da terra completa. Você quer saber mais coisa? Estude mais a palavra de Deus. Se quiser, vai fazer um curso aí. Não precisa fazer o curso de teologia todo, não. Faz uma hermenêuticazinha que você aprende mais a interpretar a palavra, né? Vamos para frente. Fica aqui meu incentivo. Eu estou doida que chegue fevereiro para a gente começar as aulinhas do seminário de novo, tá? E aí, continuando a respeito, né, da volta de Jesus, nos versículos 26 a 29, tem um alerta, minha gente, essa palavra é muito importante. Assim como foi nos dias de Noé, tá lembrado? Jesus disse assim, olha,
também vai ser nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, vivia bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, o dilúvio veio e destruiu a todos. Eu botei em vermelho. Destruiu todo mundo que estava comendo, bebendo, casando. E esse povo, eles ouviram Noé pregar durante 120 anos, feito um doido, fazendo aquela arca, e ninguém passava batido, né? Todo mundo tinha que soltar uma gracinha. Eu tenho certeza que ele estava lá dizendo assim: olha, recebi a ordem do Senhor, vai vir um dilúvio aí, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, continua Jesus. O povo estava comendo e bebendo. Olha, comer e beber não é pecado, não, minha gente. Está em cima, está embaixo, não grifei, não. Quer dizer que você está cuidando da sua vida, da sua sobrevivência, tá? Comam, bebam, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos, né? Vai ser um dia como outro qualquer, essa é a mensagem. Você está pensando, eu vou ficar aqui, vou pecar, semana que vem, quando terminar as férias, depois do carnaval, eu vou para a igreja, né? Não é assim, pode acontecer a qualquer momento, né? Quando você menos espera. E aí, quando acontecer, não vai dar para correr, né? Será que você vai estar dentro ou será que você vai estar fora da arca? E quando eu falo dentro e fora da arca, eu não estou falando dentro e fora da igreja, não. Minha gente, tem muita gente dentro da igreja precisando entrar na arca. Seriamente, é verdade isso, né? Isso é bíblico, né? Eu posso estar falando até de mim mesmo. Então, é melhor entrar na arca do que na igreja, viu? E aí, continua a palavra assim, qual a sua reação, né? Versículos 30 a 34, ele fala assim, né? Acontecerá exatamente assim, do jeito que foi lá no tempo de Noé, né? Do jeito que foi antes. Vai acontecer desse mesmo jeito no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. E olha o que Jesus diz. Lembra da mulher de Ló, está aí na palavra, para a gente se ligar, minha gente. Ela é instrumento de ensino. Ela fez o quê? Olhou para trás, disse, ai, meu Deus, estou saindo daqui desse negócio, mas estava tão bom ali, né? Aquele povo no deserto, eles também olharam para trás, né? Sobre as ervas lá do Egito. E o que aconteceu? Não entraram na vida eterna. A mulher de Ló virou uma estátua. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquele dia ou naquela noite, na noite, duas pessoas vão estar na cama, uma será tirada e outra deixada. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que não é só de noite, não, tem de dia, né? Mas só que na Terra é assim, na mesma hora tem de dia e tem de noite, né? A gente está aqui de dia, mas no Japão está de noite. Então, se liga aí que vai ser, né? No mundo inteiro, na mesma hora. Aí fica a pergunta aqui para vocês, né? Onde é que está o seu tesouro? Onde é que estão as suas prioridades? Faça a palavra que vem agora aqui é assim, uma verificação da sua agenda. Olha em que você gasta seu tempo, que é a coisa mais preciosa que Deus lhe deu. Você gasta seu tempo em quê? Você fica na internet o tempo todo, você fica no seu celular o tempo todo, você fica reclamando o tempo todo, você fica no shopping o tempo todo. Cuidado com o seu tesouro, né? Do que você vai sentir saudade quando você tiver, né, indo para a glória, assim, será que você vai voltar para trás? Eita, devia ter comprado aquele vestido, meu Deus, né? E aí a palavra continua aqui assim, ó, duas mulheres vão estar moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. Ou seja, aqueles... No versículo anterior, ele falou do povo na cama, dormindo, né? Um vai, outro fica. Agora está falando de gente acordada, né? As mulheres vão estar moendo trigo, uma vai estar acordada, uma vai ser tirada, a outra vai ser deixada, né? Duas pessoas vão estar no campo, uma vai ser tirada, a outra vai ser deixada. Ele vai, ali é o momento, né? Da divisão, da divisão. Aí alguém pergunta lá, onde, Senhor? Onde é que vai acontecer para ir para o outro lado, né? E aí a resposta dele é, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres.
onde quer que seja, onde quer que você esteja, nesse momento, né, vai haver o julgamento. Então, a gente pode, assim, entender essa palavra e decidir, olha, nessa hora, quando essa hora chegar, pode ser amanhã, estou pensando amanhã, vou sair cedo, né, chegar no trabalho pontualmente, e se isso acontecer às 5 horas da manhã? Esse plano todo, né? Se prepare, gaste todo o seu tempo para se preparar para esse momento. Amém? Agora vamos estar conversando aqui com todo mundo, morrendo de saudade de vocês. Deixa eu ver aqui, stop share. Vamos lá. E aí chegamos. Bom dia, para quem eu não falei ainda. Abram as suas câmeras, porque vocês sabem, quando a gente faz no YouTube, fica só quem está com a câmerazinha aberta aí. Se você quiser falar agora, abra o seu microfone e fale um por vez. Se for muita gente, aí eu vou dizer, ai, peraí, fulano, fala primeiro. Kátia, eu Vai, queria... gostei muito, muito, muito mesmo. Eu quero lhe dizer o seguinte, uma é uma demonstração, que na realidade é mais encorajamento para você, e a outra é fruto disso. Primeiro, o encorajamento, você falou que a exposição que você faz não é pregação, e a melhor tipo de pregação que tem, que é a pregação expositiva, sabe, onde você deixa que a palavra dê o roteiro, a palavra dê o conteúdo. Eu gosto, mas não sou chegado muito em pregação temática, quem está muito acostumado, onde as pessoas correm o risco, quem vai pregar, de decidir o que elas querem falar e pegar um versículo lá para substanciar o que elas mesmas creem. O que, na pregação expositiva, é o que a palavra diz, e você explica. Então, para mim, a rainha das pregações é a pregação expositiva. E outra coisa que você falou aí, que eu achei maravilhoso, foi... eu sei que você é uma pessoa dada a milagres, você mesmo mencionou, né? E quem que não gosta de... ou não só ver, mas receber o milagre de Deus. Mas Jesus, no texto da aula do domingo passado, fala em 16:4. O pessoal vinha pedindo sinais, maravilhas. E ele diz, uma geração má e adúltera pede sinais, mas nenhum outro sinal lhe será dado a não ser do profeta Jonas. Aí o pessoal que gosta de sinais maravilhas diz, sei, da baleia, não é? Não. O sinal do profeta Jonas é que ele caminhou que só, chegou em Nínive, foi jogado pela baleia no Mediterrâneo, uns 8 dias caminhando, chegou em Nínive e, contra a vontade dele, pregou a palavra de Deus. E o milagre foi, as pessoas ouviram e se converteram. Ele diz, o único sinal que será dado é a pregação, é a poder da palavra de Deus. É esse aqui. E Jesus que diz. Então, a gente quer, quem está precisando, né? Milagre, bênçãos e tal, isso não tem nada errado. Mas se só vive pedindo isso, tem algo muito errado. Jesus diz, olha, firme-se na palavra, na construção, eu diria, interpretando aqui, do seu caráter, né? Deus quer lhe transformar para você ser igual a Ele, semelhante a Ele. Então, esse é o milagre maior. Então, o que você falou aí, você falou no meio, dizendo que milagre é importante, mas firme na palavra. Então, isso é fundamental. É isso aí, minha querida. Adiante, viu? Outra coisa, a terceira ponto que eu nem mencionei. Você sabe por que tem tanta gente assistindo? Porque cristão, ovelha vai onde tem pasto. É só isso. Um abraço, querida. Amém, amém. E tem mais pasto ainda na palavra, né? A palavra. Eu fico assim, eu estou vivendo uns momentos bem interessantes. Eu me lembro que eu tive uma experiência, eu falo muito de BSSM aqui, minha gente, porque mexeu muito com a minha vida, sabe? E eu me lembro que todo dia eu saía da aula e era muito engraçado, porque eu dizia assim, eu sei que eu já disse isso antes, mas hoje foi o melhor dia de todos. Hoje essa mensagem impagável, essa mensagem é maravilhosa e tal, eu sou entusiasmada com o que eu tinha ouvido, né, com o que eu tinha aprendido. Aí eu ia para casa,
Aí, no outro dia, eu vinha e eu escutava a palavra, mais ensino. E aí, eu dizia a mesma coisa, assim, até ontem foi maravilhoso, mas hoje, olha, essa mensagem de hoje, imprescindível na vida. Então, a palavra de Deus, ela é muito assim, né? Quanto mais você vai, mais você recebe. Quanto mais você busca, né? Mais você entende. A palavra de Deus diz assim, a quem tem, ainda mais vai ser dado, né? Então, a gente tem que buscar mesmo, a gente tem que cultivar mesmo. Mas hoje a gente também falou sobre a sua boca, né? Deus quer ouvir a sua voz, abra a boca aí. Vamos lá, vozes. Flávio, nós estamos sentindo a sua falta, Flávio. E tem pedidos também. Hoje não tem nenhuma pergunta, não. Desculpe, irmãos. Foi mais ouvidos. Tá valendo, tá valendo. Fica à vontade, Flávio. Flávio é da nossa célula e ele realmente é um agitador do movimento. É um dom, viu, querido? É um dom. Né? Fala, Aninha. Ai, Kátia, eu também vou na vibe aí de Marcos, primeiramente, lhe agradecer, né, por tanto ensinamento. É um maná, assim, é um banquete espiritual que a gente recebe todo domingo de manhã, né, que alimenta a nossa alma. O seu amor pela palavra é contagiante, né, e acaba, assim, contagiando também nesse desejo da gente mergulhar, da gente aprender, não é? E hoje aqui eu fiquei assim, ai, meu Deus, esse alerta no final, né? As pessoas estão vivendo, estão comendo, estão trabalhando, né? Como nos tempos de Noé, como nos tempos de Ló, e eu fiquei assim pensando mesmo na nossa vida, na nossa correria, a gente trabalha, a gente corre, a gente vai em shopping, a gente vai tomar um café com alguém, né, a gente vive assim numa rotina, numa coisa que acaba dominando a gente, e eu pensei, epa, Jesus pode voltar, e se ele voltasse hoje, como ele vai me encontrar, né? Então, o que mais ressoou em mim agora foi esse estalo, assim, tipo, qual é a minha prioridade, sabe? Quando ele fala, né? Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida, você vai ganhar. Como é que a gente perde ou ganha a vida, né? A gente perde essa vida aqui, essa estrutura aqui, né? Esse sistema desse mundo. Mas a gente ganha a eternidade, né? Assim, vivendo o hoje de forma correta, priorizando. Tudo bem que a gente vai comer, vai vender, vai trabalhar, tudo isso é necessário, mas eu acho que o que fica aqui é essa expectativa. O meu Senhor, ele vai voltar, o meu noivo vai vir buscar a sua igreja. Como é que eu estou me preparando para isso? O que é que eu tenho feito? É assim, verdade, mim, Deus fala de tantas maneiras, né? De tantas maneiras, aquela parábola das candeias, né? Das mulheres, das 10 noivas que estão ali, né? Fica atento, não é questão, não é você, não vai encontrar seu amigo, não vai tomar o seu cafezinho no shopping, vai, mas antes, né? Se alinha com Deus, porque se no caminho do shopping, na ida do shopping, no meio do cafezinho acontecer, você pega o bonde, vai-lhe louca. Foram tantos pontos altos, né? Muita coisa, não tenho o que falar. Tudo foi importante hoje e aprendi muito. Obrigada, Kátia. Teve uma coisa assim que também me chamou a atenção, né? Às vezes a gente está precisando de algo e aí a gente liga para o irmão, olha, ora para mim nesse sentido, e entra no grupo, pede oração aqui, Gente, abre a tua boca. Né? Jesus quer que a gente abra a nossa boca. A gente precisa clamar, pedir. Achei isso fantástico. Muito bom, muito bom. E é assim um renovo. Até eu mesmo peço. Sou do Ministério de Oração, mas para mim eu sempre estou pedindo para o outro. Eu oro pelos outros, mas quando eu estou necessitada, eu vou pedir ao outro. Poxa, abre a tua boca na tua necessidade. Amém, Catinha. Muito bom. Amém, amém. Esse ponto é hiper relevante, né? Da gente estar realmente buscando ao Senhor. Às vezes a gente acha que ele ouve a oração do outro, né? Às vezes eu estou fraca, às vezes eu não estou com coragem nem de orar, às vezes eu estou molinho, mas
Deus quer, ainda assim, ele está junto de você, né? Lembra daquela história lá de Elias, né? Estava na caverna, morrendo de medo lá de Jezabel. E Jesus foi lá, né? Olha, veja bem, tá vendo isso aqui? Eu não estou aqui, eu não estou ali, mas eu estou junto de você, na brisa suave. Ele está junto de nós o tempo todo, doido para ouvir a gente falando, porque é monólogo com ele, viu? É monólogo, ele fala, fala, fala. Parece eu aqui, vai, fala aí vocês, minha gente. Bota a voz linda que Deus lhes deu. Eu vou beber uma aguinha. Um por vez, um por vez. Vamos, coragem. O que mais saltou para você aí? O que tocou seu coração? Minha gente, tanta coisa que se fala aqui durante esse momento que toca a vida das pessoas, sabia? Às vezes Deus vai incomodando você assim, eu quero falar por você hoje. A gente precisa entender que somos arautos. Demétrio. Bom dia, bom dia. Para mim, o que mais me marcou foi quando fala de humildade, né? Tem um trecho marcado na minha vida, né? Toda vez que eu escuto um louvor de Samuel Mariano, que ele fala, né, um aleijado no tanque de Betesda, né? Que ele fala que aleijado, o que aconteceu, né? E ele diz assim: a minha vez passou. Ele disse: você está curado, mas a cama para você levar, é para você não esquecer de onde você saiu, né? E é justamente isso aí, como você falou, 10 foram curados e somente um retornou para agradecer. Então, quando ele fala de levar a cama, né, não é levar a cama fisicamente, né? É que você não esquecer de onde você saiu, de onde você veio, né? Da onde, quem te curou, né? E muitas vezes esquecemos, né? Quando a gente está em algum momento difícil, a gente pede a Deus, e quando a gente está num momento bom, muitas vezes a gente esquece. Então, esse momento, para mim, é um momento que marca muito de a gente ter essa humildade, né? De pedir a Deus e falar com Deus. E crer, né, Demétrio? Isso mesmo, mas crer, né, que ele pode curar, né? Quando Jesus se aproximou daquele paralítico, ele disse, não tem que me bater no tanque. Ele estava confiando, né, na história do tanque ali, ele não sabia que estava na presença daquele que cura, né? O único que é poderoso para curar. E muitas vezes a gente é assim, né? A palavra de Deus é um alerta para nós. Cuidado para você não ficar esperando entrar no tanque, né? A tua esperança está no tanque, mas quem pode te curar sou eu. Então, muitas vezes a gente está buscando, né? Eu fico intrigada, né? Quantas vezes Jesus, assim, a palavra, né? Ele falou com os discípulos, às vezes em secreto, às vezes no meio daquele povo todo, mas ele falou aos discípulos, ele estava ali ensinando, somos todos nós que estamos aqui buscando, a gente ainda tem o que aprender, a gente ainda tem o que buscar, a gente ainda tem o que internalizar, né? Sim, é verdade, eu preciso priorizar isso, mas eu não sei como fazer isso na minha vida, né? Então, a gente precisa mesmo estar buscando aí e crendo, né, na pessoa certa, que é Jesus. Fala, Rosana. Agora, sobre a cura, né, do leproso. Abre teu vídeo para a gente ver. Eita, você. Porque nesse momento eu estou aqui na cozinha, não dá para eu abrir. Tranquilo, pode falar. É bem rapidinho. Sobre o leproso, né, os leprosos que foram curados, apenas um foi salvo, né? E quantas pessoas elas clamam ao Senhor, né, por cura, são curadas, mas esquecem de fato de agradecer. Eu acho que o agradecer, esse coração grato, né, Deus anseia por isso, né, porque ele está disponível para todos nós, né, em todo tempo, e ouve cada oração e atende, né, no tempo dele, quando tiver nos planos dele, atende e cura, mas poucos certamente são salvos porque esquecem de agradecer, e a gente cai
nessa armadilha, né? A gente cria esse hábito de pedir a Deus e quando a gente alcança a bênção, quando a gente alcança a cura, a gente esquece, né? De agradecer, de ter esse coração grato. E assim, me veio muito essa palavra self-service. Muitas vezes a gente se serve do Senhor, né? A gente serve e vai lá, experimenta o banquete, mas esquece, né? Desse agradecimento. Então, assim, eu achei bem interessante, porque eu já li várias vezes a cura dos leprosos, mas nunca me atentei à palavra, né? A salva, né? Você foi salvo, a tua fé te salvou, né? Porque eu só pensei na cura, 10 foram curados, apenas uma voltou para agradecer, mas a palavrazinha, sabe? O salvar é que não tinha atentado. Assim, eu louvo a Deus, Kátia, por sua vida, porque você tem nos feito enxergar nas entrelinhas, sabe? Da palavra, né? Você tem nos feito a gente estar atento às minúcias, né? As coisas mais, essas coisinhas tão pequenininhas que fazem toda a diferença, né? Agradeço a Deus por sua vida, viu? Amém. Beijo. Eu louvo a Deus por ser instrumento dele. Vocês não têm ideia, minha gente, como eu sou a mais grata de todas. Está todo mundo aqui, a mais grata sou eu, né? Porque realmente, quantas vezes Deus faz coisas na nossa vida. Esse é o psil dele, né? Quem já me ouviu falar antes sobre relacionamento com Deus, a cura, né? O milagre, é o psil dele, é aquele psil, sabe? Aquele negócio que ele fez ali na sarça ardente para chamar a atenção de Moisés. Moisés também estava ali distraído, cuidando das ovelhas de Jetro, né? Do sogro dele. Aí Deus disse, eu acho que eu vou tocar fogo aqui nesse negócio para chamar a atenção dele. Esse é o psiu, 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 né? A cura é o psiu de Deus, mas na hora que você... E aí a palavra ali em Moisés, ela diz assim que Moisés se aproximou para prestar atenção. Aí Jesus entrou em ação falar com ele. Então, a cura, minha gente, é maravilhosa. Eu oro, amo e louvo a Deus por isso. Mas é o psil. Vem depois. Continua na palavra, continua no relacionamento com ele. Porque isso é verdadeiramente o que ele quer e o que nós precisamos. Amém? A nossa hora chegou. O nosso pastor Jason está dentro de um avião nesse momento, né? Alguns sabem, ele está a caminho de um encontro do Alfa como representante, né? Da América Latina para essas coisas, para né, esse mover. Mas eu estou vendo que o pastor Silvio está aqui conosco. Então, Silvio, você está me ouvindo? Vamos ver se você quer nos fechar aqui em oração. Senhora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com todos? Bênção, Kátia. Obrigado pela disponibilidade em nos ajudar a contribuir, né, para o nosso conhecimento e crescimento na palavra do Senhor Jesus. Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de graça e misericórdia que se renova a cada manhã, nesse mais um início de semana. Obrigado por todos estes que aqui estão, Deus, aprendendo mais de Ti. Obrigado pelas suas disponibilidades, Senhor, e quererem crescer e se relacionar com a Tua palavra, como forma de um dos instrumentos que o Senhor nos deixou para se revelar a cada um de nós. Continua abençoando a Kátia, Deus, iluminando a sua mente, com esse propósito que o Senhor a designou a nos instrumentar, a nos qualificar, vamos dizer assim, né? A aprender cada vez mais de Ti, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, para a Tua igreja, assim como Kátia mesmo falou aí, no fim dos tempos, nós vivemos esse fim e que devemos estar cada vez mais, Senhor, unido na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para se revelar a cada um de nós. Nos ajuda nesse mais um dia. Você também com o nosso pastor, Deus, nesse momento que está viajando, está indo representar a Tua igreja lá nos Estados Unidos, ó Pai, livra-o do mal,
dá cada vez mais discernimento, sabedoria, entendimento em todas as coisas, e de lá ele trará para a tua igreja aqui, a Igreja Zona Norte. Então, continua conosco nesse mais um dia, nesse início de semana, Deus, na tua presença, e em nome de Jesus, meu Deus, continua com o teu Espírito sobre nós, sobre todo o teu povo. É isso que te pedimos e nos leva também nesse instante a podermos, aqueles que estão no culto, aqueles que estão indo à igreja nesse momento também, a se deleitar com a tua revelação, que é a palavra. Obrigado por tudo, nos ajuda ao longo desta semana, ser conosco, Senhor, em todos os momentos. É isso que peço a Ti e agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe vocês, minha gente. Esse dia Bom lindo. dia. Abençoe. Bom dia.